Abençoado com todas as bênçãos. Deus vem hoje fazer uma advertência a todo o mundo. E tem um caminho e tem uma maneira de vocês se arrependerem. Porque o momento está chegando. O momento de se arrepender e deixar as suas maldades, as iniquidades, é chegado. O momento é este. Por isso vamos a Isaías. Essa profecia é para este tempo. Então, Isaías capítulo 52, que diz assim: Desperta, desperta, veste-te de tua formosura, ó Sião. Veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatado. Olha, aquele que quer te resgatar por dinheiro, este não é o Senhor. Porque sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor, o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para pregná-la. E a Síria, sem razão, o oprimiu. E agora, que tenho eu aqui em fazer? Diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome naquele dia, porque eu mesmo que digo estarei presente. Vamos a Isaías 59, que está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Olha, não tinha ninguém que comparecesse em juízo pela verdade. O que é comparecer em juízo? É você estar presente para defender a verdade. Não tinha ninguém que defendesse a verdade. Eu fui o primeiro que vim agora defendendo a verdade. Eu me compareci em juízo pela verdade.
confiam na vaidade e andam falando mentiras. Olha, o povo, o mundo anda falando mentira. Concebem o trabalho e produzem iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. Por isso que está todo mundo morrendo, pessoal. Estão comendo ovos de abalisco. Estão comendo. Aperçando-os, sai deles uma víbora. Olha só. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. E as suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição, quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Fizeram um caminho diferente ao que Deus queria. Todos aqueles que andam por elas não têm o conhecimento da paz. Olha, pessoal, se você seguindo por esse caminho, você nunca vai ter o conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Por esse caminho que nós estamos andando, esse caminho, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E nos lugares escuros somos como mortos abençoados. Todos nós bramamos como urso continuamente, gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e o mentir contra o Senhor. E retiramo-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar o coração palavras de falsidade. Todos só andam falando palavras de falsidade. Todos vivem da mentira. Não comparece em juízo pela verdade. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a iniquidade não pode entrar. Olha, abençoado, a verdade, ela anda tropeçando pelas ruas. A verdade não pode tropeçar, abençoado. A verdade tem que ser reta. Ela tem que encontrar um caminho reto. Não pode tropeçar a verdade. Abençoado tem que deixar esse caminho de perversidade. Você tem que andar num caminho da verdade onde você não tropeça na mentira. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um antecessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça. Abençoado, o único que pode trazer o conhecimento da verdade é o Senhor.
único. Não há outro que pode trazer esse conhecimento da verdade aos seus olhos, aos seus ouvidos. Você viu aqui? Andam tropeçando na verdade. Não anda em verdade. Não tinha ninguém que compareça em juízo pela verdade. Eu estou comparecendo em juízo pela verdade. Eu ando exercitando o meu sentido, o meu dia a dia, eu ando me exercitando na verdade. Não é que esse corpo ele estava contaminado por toda a mentira que está aí no mundo. Então, eu estou me exercitando na verdade. Eu compareci perante o juiz pela verdade. Eu vim em juízo, abençoado, pela verdade. E você tem que fazer o mesmo, abençoado. Você tem que fazer o mesmo. Deixa eu ver aqui, abençoado. Nós, abençoado, nós temos que mudar o nosso pensamento, a nossa atitude de como andamos. Você está vendo que o mundo, ele vive em mentiras, todos, e acham isso normal. Quando diz na Santas Escrituras que Deus é o pai da verdade e o diabo era o pai da mentira. Está nos nossos olhos, está na nossa frente. Mas ninguém nunca compareceu em juízo pela verdade. Ninguém firmou o pé pela verdade. Porque quando você entra pela verdade, o mundo te odeia. Tu pode ver, tu pode notar que tu coloca um vídeo de qualquer coisa, ou de mentira, ou de palavras falsas, todos têm atenção. Todos compartilham, fazem tudo. Porque o mundo é mau. E o mundo está contaminado com a mentira. Por isso que este tempo, Deus ia vir julgar o mundo pela verdade. Por causa de quê? Porque você tem que se exercitar na verdade. Você tem que viver da verdade. E os anjos do Senhor, eles estão vendo isso. Eles estão te olhando. Essa mensagem, ela vai chegar a tempo e fora de tempo, a todo ouvido. E aquele que continuar amando a iniquidade ao filho de perdição, esse vai ser banido dessa terra. Porque Deus não olha a carne, abençoado. Deus não vê carne. Nem eu vejo carne. Não vejo mais carne.
Olha, eu tenho minha esposa, eu tenho o meu filho, eu falo dia a dia e gravo isso aqui e falo para eles todo dia aqui na minha casa. Olha, vocês falem a verdade, se exercitem na verdade. Porque quando acontecer, eu não vou olhar carne, porque essa é a criação de Deus. A criação de Deus é o quê? É espírito e verdade. Vamos a Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23, que eu vou explicar para vocês. Que tem que nascer de você um novo homem, criado segundo Deus. Porque se não nascer de você esse homem criado segundo Deus, não adianta, abençoado. Não adianta. Você pode falar em nome de Deus quanto você quiser, mas a criatura, a criação de Deus, não nasceu em você. Então, se não nasceu em você, você pode falar o nome de Deus várias vezes. Você pode dar, você pode ser, ajudar alguém ali e você virar as costas, a tua mão direita não sabe o que a tua esquerda faz. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23, está escrito assim. Vamos comigo tomar leitura. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha, essa é a nossa obrigação. Se renovar com o espírito do nosso sentido. E vos revistais, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Este é o homem criado segundo Deus. Aí vem no versículo 25. Pelo que deixai a mentira. Você vê que não tem nada a ver com a verdade que as pessoas falam. A verdade que está no evangelho. Não, pessoal. É a verdade que sai da tua boca. Porque se você procurar a verdade na Bíblia, você, em uma coisa ou em outra, você vai tropeçar na letra. Porque o único que dá vida à palavra é o Espírito. É o único que dá vida. Ao você ler a Bíblia, você está lendo a letra, o Espírito da vida. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Olha, abençoado, por que esse homem criado segundo Deus é aquele que deixa a mentira e fala a verdade com o seu próximo? Sabe por causa de quê? Porque eu sou você e você sou eu. Ao eu viver da mentira contigo, eu não estou vivendo na mentira só contigo. Eu estou vivendo comigo mesmo. Por quê? Eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou mentindo para você? Não, eu estou mentindo para mim. Porque eu sou membro um contigo. Eu estou vivendo da mentira. Eu estou dando vida ao filho de perdição. Jesus de Nazaré, ele matou a figura do homem de perdição. Ele exterminou o mal do filho de perdição, aquele que se levanta contra tudo que Deus quer para você. O filho de perdição, ele é aquele que Deus fala assim, olha, não pode roubar. Ele vai lá, não, ele rouba. Olha, não pode olhar a mulher do próximo. Ele vai lá, olha a mulher do próximo e te ensina a olhar. Ele rouba e te ensina a roubar.
ele faz o que é errado e te mostra como faz o que é errado. Ele não ensina seus filhos direito. Ele diz que pai e mãe não pode ensinar os filhos, não tem domínio sobre os filhos, mas diz na Bíblia que pai e mãe têm que ensinar seus filhos. E o governo diz que não. Esse é o filho de perdição, é o governo levantado. Porque Deus fala que pai e mãe têm que cuidar dos seus filhos e da educação. Esse que diz não é o filho de perdição. Então, todo aquele que se levanta contra a palavra de Deus é um mentiroso, um filho de perdição. Então, eu tenho que mudar isso. E ti também. Você também tem que entrar aí assim. Por que, abençoado? A mentira é o mal que está aí. É o iníquo. Aquele que não te deixa permanecer na face de Deus. Aquele que faz Deus não olhar para você, abençoado. A transgressão, a prática do pecado, da obra do pecado. Não é que o pecado é a obra da carne. O pecado foi condenado na tua carne para que você não andasse mais segundo a carne. Ao você não se andar segundo a carne, nos desejos da sua carne, o pecado que está condenado na tua carne não tem poder sobre você. Então, esse pecado que está condenado na tua carne, ele não pode te levar à morte. Porque você vive segundo o Espírito, não segundo a carne. Por isso que Paulo fala, para deixar as obras da carne e andar em Espírito. Que ao você andar em Espírito, a obra da carne, o pecado que foi condenado na tua carne, não tem poder sobre você. Aí você tem vida e vida em abundância. Até chegar à transformação dos nossos corpos. Porque ao você deixar a obra da carne, o que sai de você é o Espírito. E como diz a palavra do Senhor, você tem que ser transformado. Porque ao você deixar a obra da carne, tu vive em espírito, abençoado. Ao você dizer a verdade e deixar as obras da carne, o que está escrito? Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que é que eu estou te dizendo? Fale a verdade com o seu próximo. E o que é andar em espírito? Deixar as obras da carne. Aí está toda a sabedoria de Deus. Onde o mundo não quer ouvir. Onde essa revelação chegou a mim, está em minha mente, eu estou escutando o que eu ouvi. Por isso que eu falo de novo, como está escrito, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si próprio, mas tudo o que tiver ouvido. Eu estou falando para você o que eu ouvi. E ao eu falar, a palavra que está escrita, como é o Espírito, ela toma vida. Eu disse para aquele que rouba, aquele que anda errado, parar de fazer as coisas erradas. Eu estou falando porque vai haver uma limpeza no mundo. Todo aquele que viver na prática de roubo vai sair dessa terra. Todo aquele que anda errado pode ter certeza que vão ter a recompensa.
Porque a nuvem testemunha, os anjos de Deus estão postos para tirar todos. E não vai ter quem escape, pessoal. Não vai ter. Aquele que anda errado. Aquele que anda em prostituição. Olha, deixe as obras da carne. Deus te ama, abençoado. Deus te ama, mas tu não pode viver assim. Isso são obras da carne. O homossexual, o que vive assim, Deus te ama, abençoado. Mas isso aí é obras da carne. Deus te ama. Ele pede para você deixar isso de lado. Você é o tesouro de Deus. Mas como você está andando em obras da carne, você se torna inimigo de Deus. Porque a carne é contra o espírito. E o espírito é contra a carne. Então, ao você andar na carne, a obra da carne, você se torna inimigo de Deus. E Deus não pode olhar para você. O teu espírito é um formoso espírito de Deus. Porque Deus é dono de tudo. Deus criou todas as coisas. Ele criou o mal. Ele criou o bem. Ele é dono, é o soberano. Não tem outro. Não tem outro. É o Deus da verdade. Não tem outro maior do que ele. Não tem diabo. Não tem nada. Não tem quem é contra. Não tem. Não tem quem tem poder sobre ele. Ele é o único. É o eterno. É o que dá vida. É o que dá a morte. É o que faz existir. Dele há a sabedoria de tudo. Mas ele não se agrada que você ande em carne, pessoal. Pare com isso. Pare. Tira a maldade de tua mente. Se renove para o amor. E você que vive religião, pare com isso. Pare de tirar o grão precioso daquele que está passando necessidade. Ajude um ao outro. Ajude. Deus não vive em tempos feitos por mão. Não vive. Deus vive em tempos vivos. É o Deus vivo abençoado. Não é Deus morto. É Deus vivo. Ele não vive em tempos feitos por mão. Saia daí correndo, abençoado. Saia. Ajude o teu irmão, ao seu próximo que está perto de você. Ame a teu irmão. Ame aquele que está preso. Ame aquele que vive passando necessidade. Ame esse. Esqueça aqueles que querem enriquecer. E esses vão ter uma justa retribuição. Vão ter justa retribuição. Porque você passa necessidade por você não está fazendo o que Deus quer. O teu vizinho, o irmão teu, o que é um contigo, membro um do outro, está passando necessidade do teu lado. Nós somos membros um do outro, abençoado. E você, o teu vizinho está passando a necessidade, sem comer nada. Você prefere levar seu dinheiro a um templo de que ajudar o teu irmão que está do teu lado, abençoado? Saia daí correndo, abençoado. Sem dinheiro sereis resgatados. Sem dinheiro. Essa é a escritura de Deus, abençoado. É o que está escrito. Deixa eu ver aqui, abençoado. Isaías 52, versículo 3. Porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, por nada foste vendidos, e também sem dinheiro sereis resgatados.
sem dinheiro. Aqui, a revelação vem sem dinheiro, porque nós somos ricos. Nós já somos ricos. Aqui não precisa de dinheiro. Deus vai te dar a sabedoria, a luz sem dinheiro. E ao você ganhar essa luz, você ajude aquele que está ao teu lado, que precisa de ti. Pratique o amor ao teu irmão do teu lado. Essa que é a vontade de Deus, que Ele é um junto contigo. Eu declaro a sabedoria de Deus em tua vida. Que você chegue ao conhecimento pleno da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eu sou a verdade, diz o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não sou por isso. A verdade. Ninguém. Abençoado com todas as bênçãos.